Marcos capítulo 5, de 1 a 20. Marcos capítulo 5, versículos de 1 ao 20. Passaram a outra margem do lago, ao território dos Gerazenos. Assim que saíram da barca, um homem possesso do espírito imundo saiu do cemitério, onde tinha seu refúgio, e veio-lhe ao encontro. Não podiam atá-lo nem com cadeia, mesmo nos sepulcros, pois tinha sido ligado muitas vezes com grilhões e cadeias, mas os despedaçara e ninguém o podia subjugar. Sempre, dia e noite, andava pelos sepulcros e nos montes, gritando e ferindo-se com pedras. Vendo Jesus de longe, correu, prostrou-se diante dele, gritando em alta voz: Que queres de mim, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus, que não me atormentes. É que Jesus lhe dizia: Espírito imundo, sai desse homem. Perguntou-lhe Jesus: Qual é o teu nome? Respondeu-lhe: Legião é o meu nome, porque somos muitos. E pediam-lhe com insistência que não o lançasse fora daquela região. Ora, uma grande manada de porcos andava pastando ali junto ao monte. E os espíritos suplicavam-lhe: Manda-nos para os porcos, para entrarmos neles. Jesus lhes permitiu. Então, os espíritos imundos, tendo saído, entraram nos porcos, e a manada de uns 2.000 precipitou-se no mar, afogando-se. Fugiram os pastores e narraram o fato na cidade e pelos arredores. Então saíram a ver o que tinha acontecido. Aproximaram-se de Jesus e viram o possesso sentado, coberto com seu manto e calmo. Ele que tinha sido possuído pela legião. E o pânico apoderou-se deles. As testemunhas do fato contaram-lhes como havia acontecido isso ao endemoninhado e o caso dos porcos. Começaram então a rogar-lhe que se retirasse de sua região. Quando ele subia para a barca, veio o que tinha sido possesso e pediu-lhe permissão de acompanhá-lo. Jesus não admitiu, mas disse-lhe: Vai para casa, para junto dos teus, e anuncia-lhes tudo o que o Senhor fez por ti, e como se compadeceu de ti. Foi-se ele e começou a publicar na Decápole tudo o que Jesus lhe havia feito, e todos se admiravam. Palavra da salvação. Pode aplaudir a palavra. Bom dia. Pensei muito nesse texto para começarmos essa reflexão
nesse PHN que trata de um tema tão importante, embora tenha duas palavras, na verdade é o mesmo tema: afetividade e sexualidade. Afetividade significa os nossos relacionamentos. Sexualidade significa a totalidade e a intimidade dos nossos relacionamentos. E por que esse texto? Exatamente porque essa é uma das áreas, de modo especial na juventude, por essa energia toda que Luzia falava, em que essa legião encardida procura de todas as formas possíveis e imagináveis transformar o jovem numa coisa. E também pensei nisso por causa da história que Jesus contou de um jovem, um menino que queria ser feliz, um menino que achava que seria feliz quando tivesse dinheiro suficiente para gastar o tanto que quisesse e liberdade para fazer o que bem entendesse. E que foi para aquele país distante, e que lá foi uma festa maravilhosa. Ele tinha dinheiro, ele tinha liberdade, ele não tinha ninguém para perturbá-lo, ele era livre. Mas na hora que o dinheiro foi acabando, e ele foi tornando-se escravo dessa falsa liberdade, Jesus disse que o destino dele foi terrível. Onde ele foi parar? Num chiqueiro. E num estado tão lamentável, tão deprimente, que ele não podia nem mesmo comer a lavagem, as bolotas que dava para o porco. É exatamente isso que acontece e que a gente está assistindo esse espetáculo medonho que está acontecendo de modo especial com a juventude. E não é só do Brasil. No mundo inteiro. O ano passado, segundo o governo japonês, cometeram suicídio naquele país 36 mil jovens. Faça a conta. O ano tem 360 dias. Dá 100 por dia. Quantos por hora? 4 por hora. Um a cada 25 minutos. Um a cada 15 minutos. 30, isso dado oficial. Por que o jovem chega lá nesse buraco? Último censo mundial de dependência química, só na maconha, no mundo tem 144 milhões de dependentes. Milhões, dá quase um Brasil. E onde vai parar esse pessoal? Exatamente no lugar que foi esse menino, esse rapazinho. Esse rapazinho, o Evangelho não conta como é que começou a história dele. E sabe por que o Evangelho não conta como é que começou a história dele? Porque todo mundo já sabe. É do mesmo jeito que começou a minha, a sua, aponte quem está do seu lado aí, falou? A história sua foi falada. Dá os parabéns para a pessoa. Fala, mas você é muito importante, cara. A Bíblia fala de você. É exatamente por isso que o Evangelho não conta como é que começou a história dele. Porque a história de todos nós começa absolutamente igual. Primeira coisa que o encardido põe na cabeça da pessoa: eu preciso ser livre. O adolescente acha que já é grande porque agora ele é livre. Eu quero chegar na hora que eu bem entender. Eu quero ir aonde eu quiser. Eu quero ter as minhas coisas.
Eu não quero ter ninguém que manda em mim. Quando a gente é criança, quem escolhe nossa roupa? A mãe. Por isso põe cada coisa medonha na gente, né? Principalmente quando pegam as mães destrambelhadas. Chega a pôr fitinha no cabelo do rapazinho, ó. Tem menino aí que tem trauma até hoje, que a mãe vestia de anjo na posição. Vestidinho cor de rosa ainda, asinha de pata, né? É. Quem que escolhe a comida da gente quando é pequeno? A mãe. Ou a avó. A avó até é melhor, que aí é mais livre, né? Mas depois, quando você está adolescendo, se tornando jovem, você está feliz porque você diz: eu sou dono do meu nariz. Eu sou livre. E em nome da liberdade, agora eu começo a fazer aquilo que eu bem entendo. Eu vou aonde eu quero. Eu saio com quem eu quero. O corpo é meu, eu faço dele o que eu bem entender. Cabeça é minha, eu faço dela o que eu bem entender. Eu sou livre. Inclusive, psicologicamente, afetivamente falando, isso é muito importante. É a autoafirmação. E isso acontece com todos e com cada um de nós. Só não acontece com a pessoa que é doente, que é retardada, ou afetiva, ou espiritual, ou psíquica. Com essa pessoa não acontece, porque ela vai ser uma eterna criança. Por isso que usa essa expressão até feia, retardada. Quer dizer que está atrasada, ficou lá como criança ainda. Fora isso, isso está no coração de todo mundo. E não adianta você pedir para Deus para tirar, Ele não vai tirar, foi Ele que botou. Porque nós não ouvimos aqui, Gálatas 5:1, é para sermos livres que o Senhor nos libertou. O desejo de liberdade, mais do que um desejo, a aspiração da liberdade está dentro do coração humano como participação pelo fato de ser imagem e semelhança de Deus. Então Deus não vai tirar. Aliás, é bom deixar bem claro isso já no começo. Nenhum dos seus desejos Deus vai tirar. Se você vem nesse PHN para pedir: oh Deus, tira esse desejo que eu sinto pelo sexo, para de rezar. Não gasta reza com a coisa que Deus não vai, Ele não pode fazer isso. Ah, padre, não vai tirar? Não. Vai chegar uma hora que isso vai acabar por conta própria. Hoje, os teólogos têm dúvida se é 3 ou 5 horas depois da morte. Ainda há essa dúvida. Não se sabe com clareza. Alguns afirmam que é 3 horas depois da morte já diminui. Que o corpo esfriou. Outros afirmam, não, é melhor esperar 5 horas. Véio. E Deus não vai tirar. Esse desejo que você tem de ser livre, Deus não vai tirar. Esse desejo que você tem de conhecer o mundo, Deus não vai tirar. E sabe por que Ele não vai tirar? Que foi Ele que botou aí dentro. Esse desejo significa que você foi feito por Deus. Que Deus, quando fez você, fez com um projeto monstruosamente, maravilhosamente imenso, grande. Mas então o que eu vim fazer aqui? Eu vim descobrir como fazer para canalizar os meus desejos do jeito certo, para os objetivos certos. Inclusive, o encardido sabe disso, porque ele é anjo. Ele sabe que ele não conseguirá tirar nossos desejos. Inclusive o desejo pelo bem que há dentro de nós, o desejo pela beleza que há dentro de nós. A não ser que for uma pessoa doente ou com outro problema, que também é bom rezar isso na sexualidade. Quando você vê uma pessoa bonita, os olhos vai sozinho. Você puxa ele pode, ele vai indo.
Você tem força, vai ficar assim. Você disfarça, né? Você está lendo um jornal, o jornal dá licença, assim vai descendo. Porque o desejo pela beleza, quem pôs dentro do nosso coração? Deus. Por isso que a gente acha bonito, os homens acham uma mulher bonita. Oh, meu Deus, cavalona. É o meu número. E vocês, mulheres, quando olham um homem assim também? Isso é normal. É normal. Esses dias eu estava no aeroporto, domingo retrasado, depois que eu vi uma berreira de uma mulherzada lá, achei que estava caindo no aeroporto. Estava entrando o Janequinho lá dentro. Nossa Senhora. Agora tem alguns que não é de Deus, não. É meio desequilibrado já também. Já é destemperado e meia. O desejo é algo lindo. Padre, mas eu tenho desejo de fumar maconha. Deus não vai tirar esse desejo? Não. O desejo de fumar maconha é bom? É. Inclusive a maconha é muito gostosa. Fosse ruim, ninguém fumava, ora, bora. Você conhece uma pessoa viciada em dar martelado na ponta do dedo? Padre, eu tenho um vício, padre, aqui para você ver, ó. Eu não posso ver martelo. Padre, eu agora estou fazendo coleção de martelo. Eu tenho lá em casa uns 600 martelos, cada dia um martelo com um. Tem dia que eu estou mais ou menos, eu tenho que pegar um martelão, uma marreta, na ponta do dedo. Conhece gente viciada em martelar a ponta do dedo? Não tem. Quando a gente martela a ponta do dedo, dói. Igual o louco que estava dando cabeçada na parede. O que você está dando cabeçada na parede? É tão gostoso a hora que para. Então não dê cabeçada na parede. O encardido não vai nos atrair com coisa ruim. Então Deus não vai tirar o desejo que você tem de fumar maconha. Não. O desejo de cheirar cocaína. Não. É bom esse desejo. Então nós vamos fazer o que aqui? E para que nós estávamos arrependidos então? Teve até um acampamento que eu joguei fora. Deus não vai tirar o desejo, mas vai mudar o alvo do desejo. Você vai ter que aprender a canalizar esse desejo para o lugar certo, para a coisa certa. Você não quer maconha. A maior prova é essa. Começa a fumar maconha depois vai para cocaína. Depois vai para o crack. Quando você já virou um crack, feito Maradona mais ou menos assim, já está crack, né? Aí você já quer algo mais. Começa com a cerveja, depois cachaça, depois caipirinha, depois energético, depois disso. Começa fumando assim, só no final de semana. Fumo só por brincadeira. Depois começa a fumar, só fuma à noite. Depois só fumo depois da janta. Depois já fumo um antes da janta, que é para abrir o apetite. Depois eu começo a fumar já um depois do almoço. Depois antes do almoço. Só fumo depois do café. Aí começo a tomar café dia e noite para fumar. Leva a garrafa de café para prevenir. Igual os dois mineiros que fizeram promessa que nunca mais ia beber cachaça. Aí estava indo pescar com 12 embornar. O que você está levando? Estou levando um litro de cachaça. Você não falou que não ia beber mais? Não é para beber também. Isso aqui é para remédio.
Vai que a pessoa, um de nós dois, tem a felicidade de ser mordido por uma cobra, já tem a cachaça. Fala aí no outro embora, não. Eu estou levando uma cobra. Vai ver que não parece a cobra. Você começa a precisar cada vez mais. Daqui a pouco é dia e noite. Eu, quando parei de fumar, por graça e misericórdia de Deus, eu fumava 3 maços de cigarro por dia. Na minha cama tinha, ao alcance da minha mão, o cinzeiro, o maço de cigarro e o isqueiro. E quando eu senti que eu estava acordando, a mão já... Eu não levantava da cama sem antes fumar um cigarro. Nunca. E quando eu ia deitar, que o maço de cigarro só tinha 5 ou 6 cigarros, eu ficava desesperado, imaginando, meu Deus do céu, minha Nossa Senhora, sou Miguel Arcanjo, e se me faltar cigarro de noite, o que é que eu vou fazer? Porque você começa a prever. Sinal do quê? De que o desejo que eu tenho pela droga não é pela droga. A maior prova, aquilo que em dependência química se chama tolerância, que é eu tenho que aumentar a quantidade de droga para fazer o mesmo efeito, é a prova teológica de que o desejo que tem dentro do seu coração não é de fumar maconha, não é de cheirar cocaína. Por isso que você precisa sempre de algo mais. Mesma coisa com o sexo. Se você transar com uma menina, vocês homens, esse negócio de mulher com mulher, isso aí não funciona, não. E homem com homem piorou. Porque está na Bíblia, Deus criou Adão e Eva. Não foi Adão e Ivo. Isso devia de falar na parada dos gays lá. Adão e Eva. Não foi? Se na Bíblia tiver que Deus criou Adão e Ivo, e trouxe o Ivo para Adão, eu falei, ô Senhor, leva isso aí para lá. Não tem uma coisa melhor, não? Se você, rapaz, transar com 10 mulheres, não satisfaz você. 20 mulheres, não satisfaz. 50. Aliás, se você se relacionar com todas as mulheres que existem no mundo, não preenche. E você, mulher, também. Por isso que quando uma pessoa vai pelo caminho da infidelidade, não tem limite. Por quê? Porque o sexo pelo sexo não preenche. Se o sexo pelo sexo fizesse a pessoa ser feliz, prostituta e homossexual seriam as pessoas mais felizes da terra. E não são. Ao menos os que chegam lá em casa não são. E alguns chegam velhos com 20, 22, 23 anos de idade. É uma das maiores dificuldades que eles têm é de se perdoarem por terem caído aonde caíram. Então o desejo que eu tenho pela droga, pela maconha, o desejo que eu tenho pela cocaína, o desejo que eu tenho pelo sexo, é um desejo que não vai preencher, e não vai preencher nunca. Por quê? Porque esse desejo é, na verdade, um desejo por algo mais, por algo maior. E o que é triste? Além de não preencher, além de não satisfazer os desejos, a pessoa, quando alimenta o desejo com aquilo que aparentemente é o objeto do desejo, pouco a pouco vai se tornando escrava. Ou como São Marcos, esse jovem que escreveu o Evangelho para nós, nos ensina, a pessoa vai se tornando possuída. Aqui nós entendemos, e quem aqui de vocês já foi escravo em alguma coisa, como eu fui do cigarro? Não precisa abrir isso aqui não, que nós não vamos filmar agora não. Fecha depois nós filma, na hora dos intervalos. Quem aqui já foi escravo do cigarro ou de qualquer outra coisa, sabe exatamente o que significa a palavra possessão.
Eu não disse que eu acordava e automaticamente batia a mão? Eu já estava possuído. Quem tomava conta de mim era o meu maço de cigarro. Ele me dominava. A bebida é a mesma coisa. Se no começo a pessoa é livre para tomar um copo gelado de cerveja, muito bem, tem até esse aspecto bonito, a televisão coloca, o aspecto romântico, e aliás, se você não for, e eu afirmo e reafirmo isso, se você não for dependente químico, não tem pecado nenhum você tomar um gole de cerveja na sua família, tomar uma taça de vinho, não tem pecado, se você não é dependente químico, não mistura bobagem, porque senão Jesus foi grande pecador, porque além de tomar vinho, ele multiplicou vinho, transformou a água em vinho e ainda falou que o vinho ia ser o sangue dele. Então só você foi retardado. A pessoa perde a beleza da bebida e agora a bebida passa a beber a pessoa. Vai perdendo o romantismo do cigarro. A televisão mostrava a pessoa fumando, é uma pessoa romântica. Uma pessoa, ninguém mostra na televisão, por exemplo, uma pessoa banguela fumando. Até pode pôr cigarro aqui no vão do dente, assim, né? Hoje a odontologia está muito evoluída. Aliás, tudo no mundo evoluiu, até dor de dente. Sim, pergunte para sua mãe, para o seu avô, alguns aí, vocês mesmos. A dor de dente, antigamente, quando dava na pessoa, inchava, a pessoa sacava com a boca assim. Aí a mãe amarrava aqui um pano branco aqui em cima, assim. Você ficava, passava um liquinho amarelo, que só com o problema de dor de dente. Hoje a dor de dente não incha mais, isso é uma evolução. Muito bem. Hoje é o colocar aparelho ortodôntico. Hoje a pessoa que não tem um dente faz um implante dentário. Nos Estados Unidos e na Alemanha, se a pessoa chegar lá sem um dente para fazer o implante, tem uma pergunta que o odontólogo faz. Fuma ou bebe? Se a resposta for sim, não implanta o dente. A medicina sabe que o cigarro e a bebida vai lá na raiz e cai o dente implantado. Perde, porque isso penetra dentro da pessoa. A pessoa vai se tornando escrava. A pessoa vai se tornando possuída. Depois de escrava, de possuída, o Evangelho diz, a pessoa não consegue mais se relacionar com os outros. Ela vai criando um cemitério para si. Ela vai vivendo num sepulcro. Ela vai vivendo num mundinho. Ela vai se afastando da luz. Por isso que os lugares escuros nos lembram lugares de pecado. A pessoa vai se tornando completamente dominada, igual estava esse menino. Esse menino estava tão dominado por essa legião. E por que legião? Porque de um vício a pessoa normalmente vai para o outro. Você conhece uma pessoa viciada numa coisa só? Ninguém é viciado numa coisa só. Da maconha, cocaína, o crack, aí vem a cachaça, aí vem o uísque, aí vem o vinho, vem a cerveja, querosene, ácido sulfúrico. A pessoa viciada em sexo. Primeiro é viciada em sexo normal, sexo, entre aspas, correto. Aí depois começa a ser qualquer coisa. Aí depois começa a variar. E depois vem a orgia, depois vem a dependência. Vai transformando, a pessoa vai se transformando nesse bagaço. A pessoa perde a sua dignidade. A exegese diz que esse moço não conseguia mais andar de roupa. Ele vivia pelado. Ele vivia se cortando. E tanto isso é verdade que no final, quando ele é curado, diz que agora ele está vestido. São Lucas diz, ele está vestido. São Marcos diz que ele estava com o seu manto, sentado e calmo. Ele era uma pessoa agitada. A pessoa possuída, ela é agitada, ela é nervosa, ela olha para um lado, ela olha para o outro, ela anda para cá, ela mexe. O adolescente normalmente já é assim, né? O adolescente não para, porque adolescer quer dizer doer. O osso está doendo, está crescendo, aquilo, mexe para lá, mexe para cá, coisinha, mexe naranja. A pessoa que é viciada, ela é assim, ela não para, inquieta, ela é nervosa, ela fica olhando, ela fica mexendo o pé, ela olha para o lado, olha lá.
vê um barulho assim, já, igual a pessoa com medo, escutou um barulhinho, já pensa que só imagina o que não presta. Quantos fogem, ninguém consegue prender a pessoa, e mesmo dentro da cadeia, a pessoa vai se despersonalizando. É como uma seringa que enfiasse dentro da pessoa e fosse devagarinho sugando a pessoa vai murchando, vai perdendo o vício. Todo vício tira o viço, com C cedilha e O, viço, da pessoa viçosa, da pessoa cheia de vida, da pessoa que vibra, vai murchando, vai perdendo, por isso que você vê jovem de 18, 19, 20, 25 anos, jovem que está apodrecido. Oh, como é triste a gente ver esse exército de jovens que está jogado às margens da vida. Dados do IBGE diz que no Brasil, por ano, 1 milhão de meninas tornam-se mães solteiras. Isso, meninas menores que 18 anos de idade. Só de menor no Brasil. Dado do IBGE, entra no site lá do ibge.org que você vê que está lá. Aproximadamente 1 milhão de meninas na mesma idade têm filhos. Aproximadamente 1 milhão de meninas na mesma idade praticam o aborto. O Brasil é campeão mundial de aborto. Então onde estão os rapazes? Que se diz muito homem na hora de transar. E na hora de assumir? Onde fica a família? Onde fica a sociedade? Sabe como é que eu comecei a trabalhar com dependentes, com meninos e meninas prostituídas? Graças a uma menina prostituída que me procurou numa terça-feira à tarde. Eu trabalhava no colégio em 1991, essa menina me procurou desesperada, ela tinha me escutado na rádio e foi até o colégio. Barrigudinha, 4 para 5 meses de gravidez. E essa menina não tinha mais para onde ir, ninguém a acolhia, só tinha uma possibilidade, voltar para a zona que a tia dela mantinha entre Brusque e Blumenau, perto de Gaspar. A tia fez a proposta para ela volta para a zona, até que o filho nascesse, ela ia trabalhar no bar da zona. E depois que nascesse a criança, já dariam a criança, porque já tem uma rede já para traficar a criança, inclusive vende, tem um bom preço. E ela então ia pagar o serviço, a caridade da tia, transando. Inclusive a tia tinha feito a proposta para ela. Ao fazer a cesariana, já ligava as trompas, ela podia fazer o serviço à vontade. Não corria mau perigo de engravidar. E ela não queria nem perder a filha e nem voltar para aquela vida de prostituição, porque a mãe dela já era prostituta. Só que em outro lugar. Aí o que eu vou fazer? Padre, não tinha nem um ano de padre. Morava num convento. Não ficava bem eu levar uma moça daquela lá para o convento. Muito padre, principalmente os mais velhos, olhar. Quem é essa freira aí? Está com problema no estômago, está volumado. Bonitinha essa freira, ajeitadona, né? Não podia ir levar para onde? Comecei a procurar lugar para acolhê-la. Liguei para um monte de família que eu, inclusive, considerava mais ou menos. Nenhuma família. Nenhuma. Ninguém quis. Problema, até queria, mas meu marido. Até queria, mas minha mulher, mas o meu filho não aceitou. Porque nós temos um problema lá. Meu marido achou, porque nós temos uma menina lá de 12 anos, pode ser um mau exemplo. Porque depois ela vai pensar que também ela pode fazer, que alguém vai acolher. Então a gente tem medo de ajudar, porque senão você pode até favorecer a pessoa, já que acha quem ajuda a fazer. E não achei. Consegui uma senhora, o nome dela é Ana. A Ana aceitou, embora a casa da Ana era 2 cômodos.
mãe da Daniela, uma menininha que frequentava o colégio, tinha uns 14 para 15 anos. E sabe por que a Ana aceitou? Porque a Ana foi mãe solteira. E sabia tudo que penou na língua, principalmente dos católicos. Porque se há uma coisa que católico é especialista, é em falar, maldecer o pau na língua, na vida alheia. Isso católico é especialista. Quer ver se for meio carismático, aí ele fala mal dos outros em línguas. Sim. Pode fazer autópsia. A maior parte desse povo que morre é envenenamento, mordeu a língua. Essa senhora aceitou. Só que ela disse, eu não tenho como manter. Não tem importância. Aí comecei no telefone. Pedi ajuda, eu não ganhava nem um centavo. Aí fui achando pessoas que me davam R$50, outra senhora prometeu 50 para outro mês. Foi assim, foi. E depois foi aumentando, né? Porque aí uma conta para a outra. E eles querem sair. Eu não conheço nenhuma pessoa que está na droga, não conheço nenhuma pessoa que está na prostituição que não queira sair. Quantas zonas eu já fui. E, inclusive, quando eu ia na zona, eu ia sempre de dia. Porque meu carro sempre teve atrás escrito Jesus Cristo, para todo mundo saber que era eu que estava lá. Quantas vezes? Tira eu daqui, leva eu embora. Aí eu falo o quê? Jesus vai ajudar você, minha irmã. Vou rezar uma Ave Maria para você. Vai rezar essa Ave Maria no meio do inferno? Eu preciso de alguém que me tire desse buraco. E aí a hipocrisia da sociedade. Eu não vou ajudar a coisa nenhuma. Nessa hora, gente, nessa hora ninguém quer saber de você, não. É bom que se diga para vocês, meninas, todo mundo quer comer vocês. É esse o termo que o mundo ensina, comer. E quando a gente come uma coisa, o que a gente faz? Se é muito bom, você usa e depois joga. Jesus que falou isso, não fui eu. Mateus 15. Joga lá no vaso sanitário. E se é ruim, você pega o bagaço e joga fora. Você chupa uma laranja. Se for pobre, porque rico não chupa laranja assim. Rico chupa laranja com garfo e colher. Corta esses pedacinhos. Né? Ainda tira semente com a ponta da faca. A gente sabe que uma pessoa é pobre ou é rica pelo jeito de chupar laranja. Pobre pega a laranja, descasca assim, ainda guarda a casca para fazer aquele negócio de refrigerar, ou para apertar nos olhos dos outros assim, né? Aí faz. Pobre chupa laranja com tampa. Dá a tampa aí, ó. Por isso que meu pai fazia a tampa bem fininha, assim, pequenininha, para não dar para ninguém. Aí você vai apertando assim, chupando, se aperta, né? Delicadamente. Criança que é bom, que escorre. Rico não. Rico toma, vem assim, a laranja já vem descascada e tira as peles da laranja. Aí corta com a faca assim, põe o garfo, com a ponta da faca tira aquela chapinha assim, põe no cantinho lá. Bom. E ainda mastiga meia hora lá. O que será que estou mastigando? Será que é chiclete? Porque... Eu com 3 gorfadas, vai 3 laranjas. Né? Com as laranjas pequenininhas, você chupa quem já tá. Mexerica é bom que você descasca e joga na boca. Vai jogando a semente fora, né? Quer ver que as poncãs, que as grandonas, que beleza. É isso que querem fazer com você, menino. A hora que tiver o bagaço, chuta. Famílias. Por quê? Afetividade pobre, sexualidade pornográfica. Famílias que jogam porta fora. Porque Deus quer que a gente seja bom, mas não pode ser bobo. Se meu filho quiser viver bem, pode vir. Agora você errou, fora. Não estou certo, padre? Não. Está errado. Graças a Deus, Jesus não nos descarta. Jesus é um catador de bagaço. Por isso que ele trouxe você nesse acampamento. Por isso que eu vim aqui.
Por isso, quanto mais bagaçado você tiver, melhor. Desde que você tome a decisão, a partir de hoje, eu não quero mais ser bagaço. Ou, a partir de hoje eu quero ser um bagaço na mão de Deus. Eu quero colocar todos os meus bagaços na mão de Deus. Porque, gente, o encardido, ele é tão medonho, ele é tão tenebroso, ele é tão sem vergonha, ele é tão ordinário, que nem os porcos aguentam ele. Vocês viram no Evangelho? A hora que ele chegou nos porcos, os porcos um olharam para o outro. É melhor morrer afogado do que ser contaminado pelo demônio. E isso quem nos ensinou foram os porcos do Evangelho. Então, se você chegou no chiqueiro, ao menos aprenda com os porcos enquanto é tempo. Ainda dá tempo de aprender. Você já notou que o porco não levanta a cabeça? É o único bicho que não olha para o céu? Não é vergonha da maneira de ser porca, não. É porque destronca o osso daqui e ele não levanta mais. Está vendo para baixo. É isso que o vício vai fazendo com a gente. Vai puxando a gente, puxando. Daqui a pouco você está arcado. Está só comendo o resto. E acha que isso é normal. E aí porco briga pela lavagem. Pega um cachação velho que está lá no coxo comendo e chega o outro para comer. Ele briga. É minha cachaça. A lavagem. A pornografia, a droga, é minha, ninguém mais pode. Por isso que há disputa de gangues, por isso que elimina, por isso que mata. Em que estágio você se encontra? O começo da história não foi contada, porque essa nós sabemos. No começo tudo é bom, no começo tudo é gostoso. A roupagem, a liberdade falsa do encardido, ela é bonita, ela é agradável. Por isso eu digo e repito, maconha é gostoso. O que não presta é o efeito dela. Cocaína, na hora que usa, é uma delícia. Você, chapado, você consegue rir para sua sogra. Tanto que sogra gosta de genro chapado. Nossa, ele é tão bonzinho, tão bom, pá. Trata eu tão bem. Na hora é feito. O ruim é depois. Você vai precisando cada vez mais. E o mundo não quer bagaço. A propaganda mostra bagaço? Mostra? Não. Mostra bagaço para a gente rir deles. A propaganda mostra a pessoa sempre bonita. Aquele corpo maravilhoso. Aquele ideal de fora. Mas aquele vazio interior. Na hora que você sobrar só bagaço, a única coisa que o mundo sabe fazer com bagaço. Aliás, o mundo nem sabe trabalhar com seus bagaços. O Brasil não consegue trabalhar nem com 1,5% do lixo que produz. Perde o lixo todo. Não aprendeu a trabalhar nem com o lixo. Acho que aqui nós precisamos ser especialistas numa coisa. Especialistas em lixo reciclado. Mas não para reaproveitá-lo. Deus não nos reaproveita. Deus nos renova. Deus nos restaura, Deus nos torna completamente novos, e que coisa fantástica, o final do Evangelho, esse menino agora sarado, esse menino curado, entusiasmado com Jesus, ele achou que o único caminho dele era seguir Jesus, e é por isso que eu escolhi esse texto, não que Jesus o tivesse desprezado, não, Jesus chamou gente muito pior para segui-lo. Por que Jesus não deixou esse menino segui-lo? Porque esse menino não tinha aprendido ainda a viver livre. Meus irmãos, minhas irmãs, eu estou aprendendo isso cada dia, nesses anos todos que vivo com dependente químico.
não se liberta uma dependência colocando outra. O que Jesus quis dizer para aquele menino é: você é livre. Você não é nem escravo de Deus. Deus não escraviza. Eu não quero você para mim como posse. O mundo quer a gente assim. Você já notou que tudo aquilo que você acha bonito, você quer para você? Lá em Betânia eu tenho muitos jardins, eu gosto muito de flor. Nos retiros que tem lá eu tenho que avisar: quem roubar a flor aqui vai secar a mão. Porque a mulherzada ia fazer retiro e na hora de meditação saía roubando minhas flores. Nossa, tão bonito, eu vou levar uma mudinha. Uma plantinha daquela que a gente leva 2, 3 meses para cultivar. Enfia na bolsa. Ah, safado, você me aguenta. Agora eu aviso: quem roubar a planta minha aqui, seca a mão da pessoa. Diminuiu bastante já. Tem aumentado muito o número de pessoas pedindo oração para a mão seca. Isso está aumentando, é o ministério. Se alguém tivesse ministério. Esses dias lá em Guarapuava, eu andando com um filho, de repente apareceu um passarinho, coisa mais linda. Asa e as costas azul e o peito vermelho, um vermelho fogo. Aí o menino olhou para mim e falou: ai, se a gente pudesse pôr na gaiola, não? Pedi cerveja, velho. Jesus mandou você não prender os passarinhos, mandou você voar com eles. Essa é a liberdade. Aprenda a voar com os pássaros. Tenha na gaiola pássaros que nasceram em cativeiro. Aí é uma caridade que você faz. Mas prender passarinho que nasceu solto, que absurdo. Por quê? Porque a pessoa tem a posse. Ela quer mostrar a gaiola para alguém e falar: ó, é meu. Tá vendo esse canarinho que canta aí? É meu. Porque a pessoa é tão imbecil que ela acha que o canto daquele passarinho é dela também. Oh, o passarinho canta porque ele é livre. Gaiola não prende passarinho. O cara estava indo de moto, de repente sentiu que bateu uma coisa no capacete dele. Falou: o que será, minha Nossa Senhora? Voltou, viu, era um passarinho. O passarinho veio voando. O passarinho desmaiado no fundo da gaiola. No fundo no chão do asfalto. Aí ele pegou aquele passarinho, falou: matei o passarinho, pôs o dedo, mas o coração dele estava batendo e falou: ah, que beleza. Está vivo, vou levar para casa, vou cuidar desse rapazinho. Pôs no bolso, levou para casa. Chegou lá, arrumou uma gaiola, pôs um alpiche, tinha uma aguinha, pegou o passarinho, deitou o passarinho na gaiola, o passarinho ficou lá. Aí foi dormir. De madrugada o passarinho acordou, devagarinho. Foi de um lado da gaiolinha, chacoalhou a grade, do outro, ficou desesperado, falou: oh, meu Deus, matei o motoqueiro, já estou preso, não foi por culpa minha. Não foi de propósito. Eu não queria matar o motoqueiro, eu não queria. Deixa de ser besta. Alguns têm um complexo de passarinho engaiolado. Canta com o passarinho. Então a pessoa acha: não, se é meu, eu compro, é meu. As duas empregadas conversando lá no supermercado, falaram: nossa, agora você está trabalhando na casa de uma família rica. Eu falei: é rica nada. Como não é rico uma casa? Ele não é rico nada. Eles não são donos de nada. Não. A bolsa deles é Yves Lohan. As camisas dele é só do Jacarezinho. O carro é Mercedes. A televisão é Philco. Eles não são donos de nada, é tudo emprestado. A pessoa acha: eu comprei, é meu.
Deixa de ser besta. Porque aí depois vai querer ser dono das pessoas. Quer uma pessoa feliz? Fala assim, meu namorado. Você olha, fala, nosso, querida. Isso aqui é minha namorada. Tem católico que é tão imbecil que chega a falar que Nossa Senhora é dele, fala, minha nossa. Decide, ou é minha ou é nossa. Se é nossa, não é minha. Não fala nem o senhora, mas só fala, minha nossa, já sabe, burrice assim só pode ser. Essa menina é minha, meu marido. Tem mãe que fala, meu filho. Ué, ao menos nosso. Teve uma participaçãozinha, talvez não foi aquelas coisas lá, assim. Foi uma coisa meio esquisita, até esqueceu, né? Mas é nós, não tem jeito. O ser humano é o bicho mais dependente da face da terra. O ser humano é o bicho mais incompleto da face da terra. Os animais são completos. Um animal, quando nasce, daí uma semana ele fala o idioma da mãe dele completo. Cachorrinho com uma semana late, tudo que a mãe souber latir. Cachorrinho com 15 dias já está andando. Você já viu o cachorrinho fazer cocô? Coisinha mais bonitinha. Ele vai andando assim. Aí ele para, ele vê um montinho assim, ele olha assim. Ele fica olhando para a gente com a carinha assim. Ele fala, espera aí. Aí, quando ele termina, ele debuia assim uma veia, dá 3 pescadas e recolhe. Limpíssimo! Pode olhar assim, não tem nada. E se sobrou alguma coisinha, ele dá uma rezinha assim na areia, né? Olha o ser humano, larga uma criança sem limpar a bundinha para ver, fica paralítica, assa tudo. Ser humano é dependente. Bezerro em 2 horas depois que ele nasceu, ele já anda, mama sozinho, tem todos os dentes da boca, completinho. Não precisa nem escovar, já sai limpeza. Completo. Mas o ser humano não. O ser humano é dependente. Mas essa dependência humana é um dom que Deus colocou para dizer que existe em mim e em você um link direto no coração dele. A única dependência que o ser humano pode ter para ser verdadeiramente livre é ser dependente de Deus. Porque ser dependente de Deus é ser livre. Deus não nos coisifica. A sexualidade, nós vamos comentar sobre isso ainda até amanhã de tarde. A sexualidade, quando reduzida aos genitais da pessoa, ela coisifica. A pessoa é algo que eu uso. A pessoa não é mais a pessoa, ela é um corpo que eu uso, é um corpo que me satisfaz. Deus não. Quando a gente é dependente de Deus, quanto mais dependente de Deus, mais eu sou livre. São Francisco de Assis. São Francisco foi um jovem igual muitos de nós. Pintou e bordou. Fez tudo que podia, que não podia e que não devia. Mas o dia que se encontrou com o Senhor, o dia que ele descobriu a verdadeira dependência, o dia que ele canalizou todos os seus desejos, físicos, psíquicos, afetivos, morais, sexuais, econômicos, tudo, o dia que ele canalizou tudo para Deus, o pai dele não reconheceu mais ele, tanto que o pai dele o levou para a presença do bispo, mas ele era livre, porque agora, dependente completo de Deus, ele pôde inclusive tirar a roupa. Sou livre. Essa é a verdadeira nudez. Quando Jesus disse para esse menino, não, você não precisa me seguir, não pensa você, eu libertei você, você agora não é escravo meu, não pensa que agora você vai andar com um anzol e eu vou ficar puxando você, não. E é isso que Jesus quer falar para você amanhã de tarde. É para você voltar para sua casa. Jovem, não é para vocês
Deus o livre e guarde se todos esses jovens que estão aqui e os milhares ou milhões que nos acompanham pelos meios de comunicação, resolverem agora todos eles entrar para as comunidades. E quem vai evangelizar os jovens da discoteca? Quem vai evangelizar os jovens da praia? Tem que ser vocês. Muitos de vocês aqui são chamados para, fazendo uma experiência profunda de Deus, descobrir a liberdade em Deus, a liberdade plena, para voltar, igual Jesus fez com esse moço endemoniado, para voltar lá para o meio do mundão, e ali, de um jeito jovem. Infelizmente, alguns jovens, quando se convertem, é melhor que não tivesse se convertido, porque se torna aquelas antas, que agora usa gola até no pescoço, não raspa a perna, não raspa mais o sobaco, não toma mais banho, anda só com a Bíblia embaixo do braço e fala só Jesus, amém, aleluia, vai pro raio do... Isso aí, eu falo isso num dos meus livros, isso chama-se dependência religiosa, e dependência religiosa é vício pior do que dependência química. Você foi chamado para ser livre, e livre você só será quando for liberto. Qual é a diferença? Livre significa que não tem nada exterior a mim me prendendo. Liberto significa que eu também não carrego prisões interiores. É muito fácil você ser livre. Politicamente falando, somos livres. Vamos escolher os prefeitos, os vereadores. Vamos escolher daqui 2 anos o presidente, os governadores. Somos livres politicamente. Economicamente falando, somos livres. Gastamos o dinheiro no que a gente bem entender. Mas falta-nos a libertação. E essa, meu irmão, minha irmã, é de dentro para fora. Portanto, a única pessoa que pode trazer essa libertação é aquele que entra dentro de nós, Jesus. Eu queria convidar você a colocar-se diante de Jesus como uma pessoa completa e absolutamente necessitada. Alguém determinado a ser livre no Senhor. E por isso, proclame Jesus como o único Senhor de sua vida. Senhor Jesus, eu tenho sido dependente de muitas pessoas, de muitas coisas. Em nome da liberdade que eu busquei, eu acabei me aprisionando. E hoje eu sou preso nesse cigarro, nessa maconha, nessa cocaína, nesse crack, nesse remédio que eu tenho que carregar na minha bolsa, no meu bolso. Hoje eu sou dependente da bebida. Senhor, hoje eu sou dependente do sexo. No começo era tudo uma aventura, era a descoberta do meu corpo. E eu fui capaz, inclusive, de esquecer aquilo que eu sabia, que eu havia aprendido da minha religião, da minha família. Porque eu queria viver intensamente aquela emoção. E era tudo tão bom, Senhor. Depois veio a decepção daquele namoro que acabou. E eu que tinha certeza absoluta que essa era a pessoa mais maravilhosa do mundo, que nunca ninguém no mundo tinha amado alguém do jeito que eu estava amando, que era por isso que ninguém entendia. Era fácil entender por que meu pai e minha mãe, por que meus irmãos, por que meus amigos, por que a igreja não entendia o meu jeito de amar. É porque eles eram frustrados, que nunca tinham amado do jeito que eu amei. Porque quando a gente ama, a gente acha que é exclusivo, a gente acha que é único no mundo, acha que nunca ninguém no mundo amou, nunca ninguém passou a experiência, acha que a gente é a pessoa que está descobrindo o amor. E eu achei que era isso. Achei não, eu tinha certeza. Ele era o homem da minha vida, ela era a mulher da minha vida. Diante daquela pessoa eu me esquecia. Eu me esqueci do meu pai, eu me esqueci da minha mãe, eu me esqueci da minha fé, eu me esqueci de Deus, eu me esqueci de mim mesmo, de mim mesma, eu me esqueci do meu corpo, eu esqueci de tudo.